Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Olha só, tem bastante desses aqui na minha mesa. Vocês sabem o que é isso? Quem aí já viu dessas revistinhas? Quem já leu? E aí, isso aqui muita gente conhece por gibi, né? E nesse caso aqui é o da Turma da Mônica, certo? Quem aí conhece a Turma da Mônica? É muito legal, não é verdade? Vocês também gostam de ler? E aí? Vocês sabiam que os gibis também fazem parte do grupo de gêneros textuais? Isso mesmo. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Hoje nós vamos aprender sobre o gênero textual histórias em quadrinhos, né? Também conhecidos como HQs, certo? Como já sabemos, todos os gêneros textuais têm a sua importância e uma estrutura própria. Qual seria, então, a estrutura das histórias em quadrinhos, né? Qual seria, então, a importância das histórias em quadrinhos? Vamos ver? Olha só, de olho na telinha. O que é uma história em quadrinhos? É uma arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, né? Então, como qualquer narrativa, vai ter aí, além de um título, também vai ter um começo, um meio e o fim, certo? E como que se estrutura as histórias em quadrinhos? Olha só. A história é formada por acontecimentos narrados e representados por desenhos e balões de conversas dentro de quadrinhos. E aí nós temos um exemplo, né, de uma história em quadrinho. Como podemos ver, aqui nessa história em quadrinho, intitulada Turma da Mônica, observamos os desenhos aí nos quadrinhos, nós podemos perceber que a personagem da Turma da Mônica que está nessa história é a Magali, muito bem. Nesse primeiro quadrinho, nós podemos perceber que pelas expressões da Magali, os movimentos dos braços, vocês podem perceber aí, ela demonstra estar bem animada, vocês concordam? E aí o que vai confirmar que ela está bem animada é o que ela está falando ali no balão de conversa. Olha só o que ela fala. Ela diz, oba, picolé, certo? No segundo quadrinho aí, já tem ela consumindo esse picolé. E aí observe bem a expressão do rosto dela. Será que ela aparenta estar triste, zangada ou feliz? O que vocês acham? Ela está feliz, né? Olha só a expressão do rostinho dela. Observe também que tem um homem de blusa branca pagando o picolé que ela comprou. Quem será esse homem? Esse homem é o pai da Magali, certo? Nesse terceiro quadrinho, mesmo depois de ter consumido o picolé, ao ver um pipoqueiro, com a mesma animação, olha só, com a mesma animação ela fala, oba, pipoca! Aí ela pega a pipoca e o pai dela paga, perceberam? No próximo quadrinho vem a Magali com a mesma animação e fala, oba, pastel! E olha só a expressão do pai da Magali. Será que ele está satisfeito com a situação? Aqui nós continuamos com essa história em quadrinhos, olha só. Aí ela tem o pai dela ainda pagando o pastel dela, nada feliz, né? E vê a animação da filha dele novamente. E aí ela diz, oba, oba, percebem aí? Aí no próximo quadrinho ela fala, sorvete. E olha o jeito do pai da Magali lá atrás. O que ele está fazendo aí? Ele está puxando tudo do bolso, né, para verificar o prejuízo. E aí o que ele percebeu? Ele percebeu que já não tem mais dinheiro. Olha a expressão do pai da Magali nesse quadrinho. E no penúltimo quadrinho, quem aparece bem animado dessa vez é o pai dela. Olha só, ele fala, oba, oba. Por que será que ele fala isso com toda essa animação? O que vocês acham? Por que dessa vez é ele que está animado? Olha só.
Ela até pergunta para ele, ué, o que foi? E aí no próximo quadrinho a gente descobre o porquê da animação do pai da Magali. Olha só, ele responde, acabou a história, né? Ou seja, ele não vai mais precisar se preocupar em pagar pelos gastos da filha, pelos gastos da Magali, certo? Virou só como é bem tranquilo interpretar narrativas quando se utiliza recursos gráficos, né? O que são recursos gráficos? São desenhos, certo? E olha só, a história também é formada por acontecimentos narrados e representados por desenhos e balões de conversas, como já falamos, né, dentro de quadrinhos. E esses balões de conversas são isso aí que está destacado, ó. É esses balõezinhos que ficam bem acima de cada personagem. E ele representa justamente isso, a fala de cada personagem, certo? Existem vários tipos de histórias em quadrinhos, não é só da Turma da Mônica não, né? A Turma da Mônica ela é bem conhecida aqui no Brasil, mas além dela nós também temos, olha só, quem é que conhece esse gatinho aí que é bem gorducho, laranjado? Ele é o Garfield, né? Quem aí já leu as histórias em quadrinhos do Garfield? E nós também temos as revistinhas, as histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, certo? Além dessas, existem outras histórias também. E olha só, nós vamos ter os elementos das histórias em quadrinhos, começando aí pelo quadro ou requadro. O que seria isso? Seria o lugar onde acontece uma parte da história, né? Esse quadradinho aí que vai dividir um momento do outro da história, certo? E aí nós vamos ter também os balões de fala. Olha só, nós temos os tipos de balões. Cada formato de balão vai representar uma coisa. Esse primeiro balão aí, olha só, ele é feito com linha contínua, certo? Esse aí representa a fala do personagem. E aí nós vamos ter esse segundo balão aí, percebam que ele é todo pontilhado, né? Esse aí é o balão do cochicho do personagem. Esse outro balão aqui, ele tem o formato de nuvem, vocês percebem isso? Esse tipo de balão, ele é do pensamento do personagem, ele representa o pensamento do personagem. E aí nós temos esse outro aqui, olha só, percebam que ele tem as pontinhas, né? Esse balão aqui, ele representa o grito do personagem. O que está escrito aí dentro? Socorro, né? Pra gente, quando a gente for ler, a gente já saber que o personagem está gritando, certo? E aí nós temos esse balão que tem várias pontinhas aí. O que será que significa? A fala de mais de um personagem, né? Tem mais de um personagem falando a mesma coisa ao mesmo tempo. Nós temos esse outro que também vai ter o formato de nuvem, né? Mas dentro dele vai ter o quê? O que será que tem aí dentro desse balão? É uma lâmpada. Então, esse balão aí vai representar que o personagem teve uma ideia, certo? Nós temos esse outro aí que vai ter um ponto de interrogação dentro. Esse aí vai representar que o personagem está com dúvida, certo? Esse outro aqui representa que o personagem está admirado, né? Ele vai expressar aí emoções com um ponto de exclamação dentro. E aí nós temos esse aqui, que tem os 3 pontinhos dentro dele, que significa o quê? Que o personagem ele não consegue se expressar, que ele ficou sem reação naquele momento. Temos esse outro aqui, olha só o formato desse, parece até que ele está derretendo, né? Esse aqui indica que o personagem está choroso, que ele está triste, né? E aí tem esse outro aqui com as notas musicais dentro. Ele indica que o personagem está cantando.
E aí tem esse outro balão aqui, que ele é todo escuro por dentro, né? Não vai ter conteúdo aí dentro, apenas o preto. O personagem está zangado, certo? Olha só, aqui nós temos o exemplo da história em quadrinho do Chico Bento em A Yara. E aí nós temos um balão, né, apontando lá para o outro lado, onde tem escrito lá, 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 certo? E aí depois tem o Chico Bento falando alguma coisa. Mas será que ele está falando mesmo ou ele está pensando? Olha só, nesse primeiro quadrinho, esse balão aí com essas notas musicais, ele indica o quê? Que o personagem está cantando, né? Então tem alguém cantando ali. Esses aqui, como eles têm formato de nuvem, né? Eles não estão com linhas contínuas, significa que o Chico Bento está pensando. Esse aqui, da mesma forma, olha só, a Yara está cantando, tem a presença aí das notas musicais. E aqui, e nesse último quadrinho também, o Chico Bento está pensando, certo? Nós temos também a presença das onomatopeias. Mas o que seriam onomatopeias? Professor, eu nunca nem ouvi essa palavra. Olha só, as onomatopeias são as representações dos sons, dos barulhos em escrita, certo? Como exemplo, nós temos esse aí, ó. Nessa primeira imagem, nós temos esse homem com medo, certo? Nessa segunda, tem um outro que já está comendo aí um sanduíche, né? E está escrito nhaque, tá? Escrito aí o barulho, né? O som dele comendo, dele mastigando, certo? E aí nós temos também o barulho do choro, o som do choro. Olha só o homem chorando, buá, e assim por diante. Aqui nós temos um exemplo, né, das onomatopeias nos gibis da Mônica. No primeiro quadrinho está escrito o que aí? Toque, 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 toque. Isso aí é o barulho de quê? Do martelo batendo na madeira, certo? E no último quadrinho, nós vamos ter aí o pai do Cascão. Tem um balão com a letra Z. O que será que significa? Que ele está dormindo, né? E aí no outro quadrinho também. Olha só, tem o Cascão com o Cebolinha. E está escrito cabrum. O que será que significa? Que está trovejando, certo? E aí nós temos também as linhas cinéticas. O que são as linhas cinéticas? São essas linhas que representam os movimentos que tem aí nas histórias em quadrinhos, né? Que faz com que a gente entenda que o personagem está se movimentando, certo? Muito bem, crianças. Tenho certeza que vocês entenderam direitinho, certo? Essa nossa aula vai ficando por aqui, mas nós daremos continuidade na próxima aula. E não esqueça que para essa e outras aulas é só acessar a plataforma Eduque. Tchau, crianças!